Imagine an iron house without windows, absolutely indestructible, with many people fast asleep inside who will soon die of suffocation. But you know, since they will die in their sleep, they will not feel the pain of death. Now, if you cry aloud to wake a few of the lighter sleepers, making those unfortunate few suffer the agony of irrevocable death, do you think you are doing them a good turn? But if a few awake, you can't say there is no hope of destroying the iron house. Em tradução livre, imagine uma casa de ferro sem janelas, absolutamente indestrutível, com muitas pessoas dormindo profundamente dentro, que em breve morrerão sufocadas. Mas você sabe que uma vez que morrerão em seu sono, não sentirão a dor da morte. Agora, se você gritar bem alto para acordar os de sono leve, fazendo com que esses infelizes sofram a agonia da morte irrevogável, acha que estaria fazendo bem a eles? Lu Xun, em seu prefácio para Nahan, Call to Arms. Talvez a Iron House seja uma referência à realidade tradicionalista da China. Bem-vindos a Streetscast, podcast onde conversamos sobre literatura e arte em geral. E hoje conversamos sobre modernismo na China com Shen Hengzhe, acho que é assim que se fala, e Lu Xun. Vamos abordar tradição linguística, canibalismo e farmácia tradicional chinesa nas obras One Day, de Chen Hengzhe, e A Madman's Diary, de Lu Xun. Tradicionalmente, a língua franca, tanto de escrita quanto a língua diplomática, não só na China, mas em grande parte do leste asiático, era o chinês clássico. A literatura era escrita nessa língua, nesse idioma, e não é um idioma muito inclusivo, né? A massa populacional não conhecia esse idioma. As pessoas falavam línguas vernaculares, né? Línguas amplamente utilizadas na fala, e em diversos dialetos do idioma chinês. Sim, chinês é um idioma que possui diversos dialetos que hoje são vistos como idioma isolado, né? Tal como o mandarim. Então as pessoas falavam idiomas diferentes desse chinês clássico, né? E o chinês clássico é algo antigo, é algo arcaico mesmo. É tipo a gente falar latim hoje, ler livros em latim hoje para eles, né? Por exemplo, a Divina Comédia é escrita numa língua vernácula, uma vernacular language, né? É o florentino, que é o dialeto, a língua de origem do italiano. Florença, na época, Dante Alighieri era de Florença, né? Era o centro do mundo ali no século XIV. E ele seguia a língua franca da Europa, né? Que durou até o século XVIII, o latim clássico, né? Mas no ato revolucionário, Dante usa essa língua vernácula, o florentino. Então, enquanto estava todo mundo escrevendo seus textos, tratados, romances, poemas, qualquer coisa, em latim clássico, ele escreveu no que chamam de uma língua vulgar, né? O florentino. E assim, o latim continua sendo língua franca para algumas coisas até o século XIX, né? A Royal Society, até o século XIX, ali uma parte foi chamada de Regia Societas. Não sei como se fala isso em latim, mas sei lá, Regia Societas, algo assim, não sei. Então, o movimento modernista chinês quis trazer um pouco de democracia literária também, né? Em 1916, o Xi, acho que é assim que fala, propôs uma reforma vernacular e linguística, né? Literária a estudantes chineses nos Estados Unidos, mas nenhum deles foi a favor dessa reforma, exceto Chen Hongzhe, que depois foi descrita pelo Hu Xi como a mais antiga camarada da nova literatura, né? E aqui eu falo um pouco
do que ela fez, né? Então, ela decidiu aderir a essa reforma, né, que o Rushdie propôs, e ela escreve uma short story em 1917. Só que ela não escreve essa short story no idioma, na língua franca. Ela escreve em uma língua vernacular, o que significa que a população consegue ler, a população geral consegue ler, porque é uma representação da língua que todo mundo falava no dia a dia, né? E vale lembrar uma coisa muito interessante. A Chen Hanche tem uma página na Wikipedia com apenas 3 idiomas. Enquanto a gente vai ver daqui a pouco que o Luxun tem uma página com mais de 140 idiomas. Ela não tem, assim, texto nenhum traduzido para o português e mal para o inglês. Eu encontrei alguns trechos de uma tradução feita em um livro chamado Writing Woman in Modern China, An Anthology of Women's Literature from the Early 20th Century. Só que, assim, esse livro é uma raridade. Eu fui pesquisar o preço dele, né? Para ver se era praticável comprar. E, assim, o que eu achei de mais barato... é claro que só tem livros usados agora, né? Lá na Amazon, R$ 238 mais R$ 100 de frete. Então, assim, R$ 338 para ter acesso a esse texto, né? Infelizmente não temos esse cacife por enquanto. Mas a gente vai ver daqui a pouco, falando do Luxun, que ele é chamado de o pai do modernismo chinês. E assim, de novo, cadê a mãe? O modernismo chinês é filho de chocadeira, né? Ele é dito como sendo o pai do modernismo chinês porque dizem que o primeiro texto, a primeira obra em língua vernacular foi escrita por ele, mas não foi, tá? Foi escrita pela Chen Hanzi, uma mulher, né? Nós estamos trazendo pela primeira vez uma autora feminina aqui para o Streetscast. Nós temos a ideia de inclusão. Então, nosso primeiro autor foi Machado de Assis, que é um autor negro, né? A gente foi ali para a Europa, ficamos aqui um pouco na América, mas a gente vai sair daqui, tá? A gente veio para a China agora, falar de literatura chinesa e com uma mulher. Como estamos no mês de outubro, o próximo episódio do Streetscast vai ser sobre uma obra de horror, né? E vai ser da Mary Shelley, né? Que também é uma mulher. Mas enfim, continuando. Não foi Luxun que escreveu o primeiro texto vernacular, em língua vernacular chinesa, tá? Foi a Chen Hanzi, certo? E tem como título One Day, né? Eu tomei a liberdade de fazer uma tradução desse texto, desses trechos de texto que eu encontrei desse livro, né? Que foi disponibilizado para alguns artigos. Eu peguei esses artigos, peguei esses textos e traduzi. Eu estou fazendo um projeto de traduzir essa página dela para o português, tá? Vou ver se é possível. Nos próximos episódios do Streetscast eu volto dizendo se conseguir. Mas enfim, a gente vai ter uma escrita nesse texto realista. Então, não vai ter heróis, personagens que vão sentir coisas extraordinárias, coisas sublimes, como no romantismo. Na verdade, a gente vai ver pessoas comuns em situações ordinárias do dia a dia em língua vernacular. E esse é o texto, né? Eu não vou ler o texto em inglês, como foi traduzido, porque é um pouquinho longo, tá? Eu vou ler só a tradução que eu fiz. E ela segue assim. O relógio lê 7h50. Ana, de repente, acorda, olhando o relógio. Oh, temos apenas 10 minutos. Ela pula da cama e dá um empurrão em Bertha. Apresse-se e levante. O sino do café da manhã está tocando há um tempão. Ana se apressa a se lavar e pentear seus cabelos e então voa a escada abaixo. Margie, eu sabia, com certeza, que alguém ia chegar atrasado. Então pedi por outro café da manhã por precaução. Pode pegar se quiser. Outra estudante diz, e então, o que aconteceu? E a Ana diz, Eunice tem notícias novas. Eunice, certo.
Noite passada, alguns estudantes dos dormitórios vieram visitar a amiga dela, Emily He. Que divertido. E é o que a gente tem. E o próximo texto, o próximo trecho segue. Dom, 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 dom. 7 em ponto. Ana, em sua cama, se estica e pergunta: Berta, que horas são? Berta responde, sonolenta: Ah, você escuta o sino tocar? Ana adormece sem responder. Berta adormece de novo também. Dom! 7h30. Berta e Ana ainda não acordaram. Então a gente vê nesse texto um account, isso é, um registro ali do dia a dia de algumas meninas num colégio estadunidense, muito provavelmente porque a própria Chen Hanjia estudou nos Estados Unidos. Talvez tenha sido uma experiência que ela teve, né? E ela descreve nesse texto. E assim, ele não tem datas dizendo que, olha só, agora é tal dia, aconteceu isso, isso e isso nesse dia. Na verdade, a gente só sabe de tempo por esses badalares do sino, né? Desses sinais dizendo que horas são, é o que a gente tem. E assim, não é uma narrativa contínua, bem estruturada, certinha, não, nada a ver. Na verdade, é um monte de diálogos que vão se sobrepondo de diferentes estudantes, de diferentes lugares. Então, assim, é uma coisa bem vulgar mesmo, isso é uma coisa ordinária, não é nada complexo, tradicional, nem nada disso, né? Outra coisa que a gente vê na obra da Chen Hanjia é uma modernização das autobiografias, né? Esse é um elemento fundamental no que é o modernismo chinês. Na China, nós temos muitas autobiografias históricas, né? Elas são muito comuns. Eles têm um estudo genealógico muito farto, né? Só que essas autobiografias são exposições de fatos, de posições de status de pessoas de linhagem favorecida, de uma família que tem nome, de uma família de uma pessoa que tem um cargo político, sei lá, uma posição, é mesmo um fator genealógico, né? Mas para os escritores do May 4th, que era um movimento modernista de jovens na época, né, e que o Lu Xun fazia parte, a Chen Hanjia também, dados, fatos reais, não têm o poder de mostrar o interior do indivíduo. Na verdade, eles fazem só uma captura da visão da realidade. Então, você vê que aquela pessoa rica, que ela tem uma família abastada ali, com muito dinheiro, que ela tem um cargo político, que ela tem importância. Só que isso não mostra o interior do indivíduo, a essência dele, né? E o que importa para as autobiografias modernas é isso, é a representação do indivíduo. Né? Se a gente se lembrar lá do nosso primeiro episódio do Strixcast, do episódio de Dom Casmurro, né? Dom Casmurro é uma autobiografia? É de um personagem real? Não, mas isso não importa. Os fatos ali, fatos históricos, sei lá, fatos verídicos, não, fatos verídicos, olha só que, olha que pleonasmo, né? Mas enfim, o que importa nas autobiografias modernas é o porquê que elas são feitas e como elas são feitas. É o que chamamos de método de figuração, né? É quando você representa algo por elementos gráficos, por elementos linguísticos, plásticos e etc, tá? E essa representação é uma representação da essência do indivíduo, do que é o indivíduo, a mente do indivíduo, da personalidade dele, né? Você tira da obscuridade essa relação que o indivíduo tem com sua sociedade, né? Então a gente vai ver esses relatos autobiográficos de pessoas comuns mesmo, que não são heróis, não são personagens que sentem tudo de forma profunda, são pessoas oprimidas por suas realidades, pessoas vitimizadas por suas realidades, que não se encaixam nelas, pessoas que não têm poder mesmo, então quando a realidade oprime ela, ela só é oprimida. É isso, né? E no modernismo chinês a gente vai ter esse questionamento do senso comum mesmo. Tá, tudo bem, né? Todo mundo faz desse jeito, mas por quê? Agora a gente vai fazer diferente. Então a gente quebra aquela forma de governar,
aquele cânone governamental tradicional. Então a gente quer algo novo, modernismo, aquilo que é moderno, não necessariamente é algo de última geração, não sei, é algo que quebra com a tradição, que quebra com aquilo que é passado, né? E nesse contexto a gente chega lá no A Madman's Diary, o Diário de um Homem Louco, o Diário de um Louco, né, se você quiser. Esse texto e algumas outras short stories do Lu Xun foram traduzidas pela editora Cambraia, né? E ela deixou uma tradução gratuita dessa short story. E eu vou deixar ela aqui na descrição do YouTube, né? A gente não tem esse texto em domínio público, a gente não tem uma tradução em domínio público, mas eles fizeram essa tradução e ela está gratuitamente. Eu vou deixar aqui no YouTube, na descrição, você pode ler. Né? Outra coisa sobre as autobiografias importantes é que nesse período do modernismo chinês, diários foram muito popularizados nessa forma de contar uma autobiografia. Né? E a nossa história ela vai começar com um prólogo, que é escrito em chinês clássico, e talvez ele perca um pouco ali daquele punch, né, que ele poderia ter para nós leitores, né, porque a gente não conhece chinês clássico, né, e nem muito menos essa diferença da língua vernácula, né, a gente não entende nenhuma das duas, pelo menos eu não, né. Então eu li o texto em inglês, eu preferi a ler em português porque, poxa, se eu posso ler o texto da primeira tradução, eu prefiro, porque eu vou perder menos coisas, tá? Porque todo idioma tem as suas nuances, tem a sua personalidade, tem as suas expressões intraduzíveis. Por exemplo, tenta traduzir para russo a porta dormiu aberta. É impossível! Se a gente for pegar de outro idioma, por exemplo, out of the blue. It happened out of the blue, do inglês, né? Isso aconteceu do nada. Mas não é exatamente o que significa. Quer dizer que isso aconteceu do azul. Mas se eu falar, poxa, isso aconteceu do azul, ninguém ia entender. A gente precisa adaptar um pouco, né? Ontem eu assisti My Fair Lady. Nossa, um clássico lindíssimo musical de 1964, né? E o momento do filme, o professor Higgins, né? Ele pede para Eliza falar um trava-línguas em inglês, né? Se eu não me engano é The rain in Spain stays mainly in the plain. Na tradução da legenda em português ficou escrito como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Não é nada a ver, não tem nada a ver disso. Só que se a gente fosse traduzir ao pé da letra aquilo que está escrito no original, The rain in Spain stays mainly in the plain. Se você quiser, a chuva na Espanha permanece em grande parte na planície. Acho que isso é uma mentira, na verdade, mas não é um trava-línguas. Então a gente precisa adaptar isso para que faça sentido para a nossa língua, né? E às vezes isso é preciso que se faça isso nessas traduções, né? Principalmente do chinês clássico, de uma língua vernacular. Então, esse texto ele foi traduzido por chineses para o inglês. Então, perde muita coisa? Perde, mas nem tanto, né? Uma tradução para o português, se não for feita diretamente por um chinês ou alguém que estuda chinês, vai ser feita do inglês. Aí você perde mais ainda, né? Então, eu li diretamente do inglês. E aí o narrador desse prólogo, ele vai dizer que ele tinha dois amigos, né, que eram irmãos, eles eram amigos ali da escola, depois que eles se separaram, depois de muitos anos da graduação deles, né, um desses irmãos ficou muito doente, né, ele ficou doente, né, ele descobriu que ele ficou doente, já viu esses boatos, e aí uma vez que ele estava voltando ali para a terra deles, né, ele foi visitar esse irmão, e quando ele chegou lá, esse irmão, o irmão mais velho dessa pessoa que ficou doente, disse para ele, não, ele tá melhor, agradeço que você tenha vindo até aqui, né, é uma coisa que é muito boa, né, e aí ele fala assim, não, ele começa a sorrir e fala, tá, mas ele produziu aqui 2 volumes de um diário, então ele vai pegar esse diário e vai dar para esse moço
estudar. E ele faz isso por uma pesquisa médica, né? Acho que ele é um médico, então ele vai pegar esse diário, ele vai fazer um estudo dele, ele vai pegar alguns trechos desse diário e vai compilar numa autobiografia. Lembra aquela coisa da autobiografia moderna com os diários? Então, o Luxun vai se fazer disso. E esse moço, ele vai escrever, esse irmão, né, vai escrever esse diário sem dados específicos. Não tem data em lugar nenhum. Esse médico vai dizer que ele só sabe que essas coisas não foram escritas todas de uma tacada só, pela diferença da cor da tinta, né, que ele utilizou para escrever e o estilo da escrita dele lá, né? Então, não tem nenhuma data especificada, não tem nada específico aqui, não tem nenhum dado científico, nenhum dado temporal, nada disso, tá? E aí ele vai começar dizendo, né, o narrador do diário agora. Ele vai falar que o cachorro da casa Chow olhou para ele 2 vezes e por isso ele tem razões para suspeitar e temer. Aí ele fala que quando ele saiu de manhã, no outro dia, né, aí ele cuidadosamente saiu, mas o senhor Chow olhou para ele com um olhar estranho, como se estivesse com medo dele, como se quisesse matá-lo, né? E assim outras 7 ou 8 pessoas fizeram a mesma coisa, né? Eles discutiam ele em sussurros, eles tinham medo que o louco olhasse para eles, né? E todas as pessoas que ele passava assim na rua, em qualquer lugar, faziam a mesma coisa. Elas ficavam cochichando sobre ele, olhando torto para ele. E ele fala que a pessoa mais feroz dessas pessoas deu um sorriso bem largo para ele, né? E aí, quando ele viu isso, ele tremeu da cabeça aos pés, né? Porque ele sabia que eles estavam fazendo alguma preparação de alguma coisa, né? Mesmo um grupo de crianças na rua estavam discutindo ele e elas olhavam ele com aquele mesmo olhar do Sr. Chow, né? Aí ele vai se perguntar, tá, mas o que esse Sr. Chow tem contra mim, né? Aí ele vai lembrar que, sei lá, 20 anos atrás ele esbarrou em alguns registros, documentos, né, alguns papéis de um senhor Kiu Chiu. E aí ele fala que esse senhor Kiu Chiu ficou muito infeliz, displeased, algo como desapontado, algo assim. Aí ele fala assim, tá, mas mesmo que o senhor Chow não conheça ele, o senhor Kiu deve ter falado com ele, deve ter mandado uma carta, algo assim, e aí ele quer fazer uma vingança. Aí ele pergunta, mas isso agora eu expliquei, porque o senhor Chow tá me olhando assim, mas e as crianças? Aí ele vai falar, os pais deles ensinaram eles a fazerem isso. É muito engraçado. Aí ele vai contar que um dia ele estava andando na rua e uma mulher, né? Ele fala que é ontem, né? Ele estava andando na rua. Aí ele viu uma mulher espancar o filho dela e dizer, tradução livre feita agora, em tempo real. Pequeno demônio, eu gostaria de te morder, tirar várias bocadas cheias de carne de você para demonstrar os meus sentimentos. E ele diz que ela falou isso enquanto olhava para ele. Aí ele fala que há alguns dias atrás, um homem do Wolf Club Village veio falar de uma failure of the crops. Eu traduzi como um problema ali nas plantações, né? Uma China feudal, então eles têm as plantações deles e tal. Aí esse cara vai conversar com o irmão mais velho dele, né? Aí ele vai contar que uma figura notória da vila foi mordido até a morte. Que algumas pessoas tiraram o coração dele, tiraram o fígado dele, fritaram em óleo e comeram, né? Aí ele fala que eles fizeram isso para aumentar a coragem deles. Aí ele fala que ele interrompeu eles, né? Ele deve ter chegado de fininho ali, não sei. Aí ele fala que os dois stared at him. Os dois olharam para ele assim, meio de lado, de esquerda, assim. Aí ele fala que eles estavam com o mesmo olhar das pessoas lá fora, né? Aí ele pensa, o comedor de carne humana é meu irmão.
Então ele começa a pensar que todas as pessoas são canibais, mesmo o irmão mais velho dele. E que todas essas pessoas estão fazendo um complô para comer ele. Só que ele vai chegar à conclusão de que essas pessoas não querem matá-lo. Elas preferem que ele se mate. Então eles vão plantar diversas armadilhas para que ele faça isso, né? Para que eles não tenham que manchar as mãos deles e se sentirem culpados. Então eles vão falar que se eles encontrarem uma pessoa morta, uma pessoa que se enforcou com seu cinto, por exemplo, é o exemplo que ele dá, eles não vão se sentir culpados. Eles podem comer a pessoa tranquilamente. Então, é uma narrativa bem curta. Eu não vou dar spoilers dela dessa vez, eu vou falar pouco dela. Mas é isso, ele acha que tá todo mundo querendo comer ele, que todas as pessoas são canibais, né? Aí no final ele vai dizer assim, tá, salvem as crianças, né? Porque as crianças talvez não tenham comido pessoas ainda. O Homem Louco, na história, ele vai citar, né, Li Shichen. Ele vai dizer que ele foi um médico, pesquisador e tal, e que ele disse que para a medicina a carne humana pode ser uma coisa boa, que pode-se comer carne humana para tratar de problemas, né? E assim, ele fala que a carne humana pode ser fervida e comida, né? Mas assim, não é bem isso. Na verdade, tem algumas coisas que ele vai embaralhando na mente dele. Algumas coisas da cultura chinesa e tal, isso acontece, né? Ele se embaralha. Nas notas de rodapé, inclusive, tem algumas menções a essas coisas. Mas existe um ramo da medicina tradicional chinesa, né, que é a derivada do corpo humano, né? Então são estudos farmacêuticos de drogas feitas com o corpo humano, né? E o Li Shichen, ele vai citar pelo menos 35 drogas que podem ser feitas com o corpo humano, né? E você pode pensar em qualquer coisa mesmo. Então, já pensar em sangue, unhas, saliva, urina e por aí vai, um monte de coisa, né? Ele não vai dizer exatamente que, olha só, você pode comer carne humana para tratar de problemas, né? Na verdade, existem alguns estudiosos dessa pseudociência, né? Que até dizem que você pode comer carne humana para tratamento de pessoas tuberculosas. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Esse Li Shichen, ele vai falar de talvez uma possível forma de canibalismo ali, que é o Melfeed Man, né? O homem melficado, ou se você quiser, doce de múmia. Era um costume daquela época, algumas pessoas bem velhas, né, que estavam no fim das suas vidas e sabiam disso, elas fariam algo no seguinte sentido. Toda a dieta delas seria baseada em mel. Elas só comem mel, só isso. E elas eventualmente vão morrer, é claro, por causa disso. E quando elas morrem, elas são embebidas, imbuídas em mel. Então, o caixão, não sei, o sarcófago, sei lá, o lugar em que elas vão ficar mortas é imbuído em mel. E elas ficam dentro daquele mel. Depois de 100 anos, você volta ali e você vai ter aquele doce de múmia delicioso. Você tira partes da carne dessa múmia e você vende como um remédio mesmo, né? Então, essa é uma prática. E tem um momento muito interessante na história que eles falam que um condenado foi morto, e aí eles falam que um consumptive. E o que é um consumptive? Um consumptive é um portador de consumption. Se você não está familiarizado com esse termo, o consumo era uma palavra utilizada para referir-se à tuberculose, a tuberculosos, né? Porque as pessoas eram mesmo consumidas, né? Se você parar para pensar ali nos anos 80 com AIDS, né? As pessoas emagreciam bem rapidamente. Era o que acontecia com tuberculosos, tá?
E esse Chen Kang-chi, ele vai dizer que comer carne humana pode curar focos de infecção tuberculosa. Porque tem um momento na história onde esse moço que foi assassinado, né, esse criminoso, saiu um consumptive, ele pegou um pedaço de pão, embebedou o pão no sangue desse moço e comeu, né? Não sei se é uma referência a isso de comer carne humana e tal, mas é meio estranho, né? E só uma curiosidade sobre a tuberculose, pelo menos hoje, 1,7 bilhões de pessoas está infectada com o bacilo da tuberculose, tá? Então, talvez eu tenha tuberculose e você também. Só que esse é um tipo de tuberculose chamada tuberculose latente, né? Apenas, acho que 10% dos casos de tuberculosos afetam realmente a vida das pessoas com os sintomas da doença, né? É por isso que a gente vacina os bebês com o BCG, né? O Bacillus Calmette Guerin, algo assim. Que é uma vacina contra a tuberculose. Se você não sabia disso, fica anotado aí, tá? Bebês tomam vacinas contra a tuberculose. E hoje em dia, o SUS te trata de graça contra a tuberculose, tá? É muito legal estudar as culturas mundo afora, né? Especialmente da literatura, eu adoro literatura. São short stories, né? São contos. Então, é uma história bem curtinha mesmo, tá? Então, eu recomendo muito que você leia. É muito interessante. É claro que vão ter aquelas interpretações do que o Lu Xun estava querendo dizer com essa questão do canibalismo, né? Ele vai até mandar uma carta para alguém dizendo assim: ah, escrever esse livro foi uma coisa ruim, porque agora eu vejo os chineses como canibais, todos os chineses são canibais, né? Então, assim, a gente vê que é um indivíduo sendo oprimido pela sociedade, né? Vai ter um momento na história em que vai se reunir um monte de gente para querer ir lá olhar ele, né? A irmã dele espanta essas pessoas. Então, assim, é como se todos ao redor dele estivessem planejando matá-lo, né? Estivessem planejando comê-lo mesmo, né? Não sei como você interpretaria isso, mas talvez toda essa tradição coma as pessoas, destrua as pessoas. Por exemplo, isso da língua franca, né? Do chinês clássico. Muitas pessoas não conseguiam ler literatura. Poxa, isso é algo terrível, né? Depois vai ter a República Chinesa, vai cair a dinastia. Então tá tudo meio que interligado ali, né? Eu recomendo que você lê, muito interessante, eu gostei bastante de estudar durante essa semana. De novo, eu vou deixar o texto da editora Carambaia, tá? Do Diário do Homem Louco, na descrição. E semana que vem a gente volta com Frankenstein, o Prometeu moderno da Mary Shelley. A gente vai conversar um pouco sobre a biografia dela, a gente vai se introduzir um pouco ali no mundo do horror, né? Claro que a gente vai ter Edgar Allan Poe nesse outubro. Mas é isso, muito obrigado por me ouvir até aqui e tchau!